Glória a Deus, glória a Deus. Em breve, quem estiver aqui em cima não serão os únicos que tirarão as máscaras. Em nome de Jesus, todos nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vamos fazer o que nós faz muito tempo não fazemos, ficar de pé para honrar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 20º. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes que lhe haviam sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos rendemos à tua direção, à tua palavra. Nos rendemos ao teu transbordar nas nossas vidas. E rogamos a Ti nessa noite para que o Senhor ministre o nosso coração, para que o Senhor nos transforme de dentro para fora, para que o Senhor incendeie-nos com a chama da paixão por Ti, da paixão pelas Tuas coisas, para que o nosso coração, para que os nossos pensamentos, para que a nossa inclinação esteja cada vez mais naquilo que é Teu, naquilo que diz respeito ao Senhor, naquilo que fala do reino do qual nós já temos anunciado, e o Senhor nos garante a entrada nele. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti.
Toma-nos, Senhor Deus, como barro nas tuas mãos nessa noite. Molda-nos segundo a tua forma, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amados, ainda que nós estejamos aqui meio que de forma gambiarra, né? Com as crianças, sem o refuginho funcionando, de um jeito a toque de caixa, como é bom nós estarmos juntos. Como é bom eu, pelo menos, estar olhando para rostos, para vocês, do que para carros. Nada contra as bênçãos do Senhor na tua vida, mas eu prefiro muito mais você do que teu carro. Glória a Deus por isso. Amados, essa história é uma história conhecida, é uma história que trata um episódio muito peculiar de Jesus e seus discípulos. No momento onde Jesus, no mar da Galileia, toma os seus discípulos dentro de um barco, vai para o sentido leste da Galileia e chega lá junto aos Gerzarenos, né? Ou Gadara. E naquele lugar havia um homem. Num outro evangelho vai narrar a respeito de 2 homens. Certamente haviam 2 homens, e alguns dos evangelhos narram a respeito desse especificamente. Não sabemos o que aconteceu com o outro, mas há um encontro muito especial naquele lugar. Há algo muito especial que o Senhor opera e que nos chama a atenção todas as vezes que nós estamos lendo e passamos por essa história deste endemoniado. Um homem que vivia segundo as forças que eram maiores do que ele, das quais ele provavelmente ao longo da sua jornada, da sua vida, permitiu com que um abismo chamasse outro na sua vida, e nessas estações de pecado em pecado, de abismo em abismo, de escuridão em escuridão, de repente, num determinado momento, ali habitava-se uma legião de demônios. Um homem completamente dominado pelas trevas, completamente dominado pela escuridão, dominado pelos desejos carnais, que outrora talvez para ele fosse prazeroso, mas num determinado momento o buraco era fundo demais, o abismo era longe demais, profundo demais, ao ponto dele não conseguir mais voltar em sã consciência de onde ele estava. Um homem que foi tomado completamente pelo salário do pecado, a morte. Só que Jesus se encontra com ele, assim como um dia ele se encontrou com a maioria de nós aqui. No momento onde tudo era escuridão, no momento onde não havia esperança, no momento onde era intangível, impossível se aproximar de Deus, da santidade do Senhor, de um Deus que habita na luz, uma luz imarcessível, uma luz que olhos comuns são incapazes de vislumbrar, porque seríamos consumidos imediatamente. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E num belo dia, esse Deus maravilhoso decide alcançar, e decidiu alcançar cada um de nós aqui, com as boas novas, com a palavra de vida, com uma palavra de esperança, por meio de Cristo Jesus, o único caminho, a única verdade e a única vida capaz de soprar de novo um fôlego dentro de nós e trazer vivo aquilo que já estava morto. E assim como acontece com este homem endemoniado, aconteceu com muitos de nós. Agora, o que eu quero me atentar contigo aqui é a continuação deste encontro. Que Jesus dialoga com os demônios, com a legião de demônios, que Jesus envia aqueles demônios para aquela manada de porcos, que aqueles porcos vão para o precipício, ou seja, de um jeito ou de outro, eles voltam para o lugar de onde eles nunca mais sairão. Mas há uma história com aquele homem, há uma história que continua na vida daquele homem.
Assim como eu e você chegamos até aqui, e graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui. Tem alguém para glorificá-lo por isso? O Senhor te trouxe até aqui, meus amados. O Senhor te arrancou das trevas e te trouxe até aqui. O Senhor tem perseverado na tua vida enquanto você persevera na vida dele. O Senhor tem mudado paradigmas, sofismas, pensamentos, conceitos nos nossos corações todos os dias, enquanto eu e você perseveramos nos seus caminhos. E a história que dá início, ela tem uma continuidade, assim como ele faz comigo e com você, assim como ele fez com esse endemoniado, assim como ele faz com todo aquele que nele crê e o faz Senhor no seu coração. Ele tem uma história que continua, é uma história que traz vida, e uma história que dá para mim e para você esperança de continuarmos avançando na presença dele. E nesse determinado momento onde esse endemoniado, livre dessas possessões, livre das algemas do pecado, porque ainda que grilhões de ferro, de metais terrenos, não o prendessem, os grilhões espirituais os escravizavam. Assim como eu e você, em determinadas épocas, em determinados momentos, e ainda até hoje em algumas circunstâncias, nos encontramos escravizados. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você crê nisso? Aquele que tirou das trevas a tua vida e está te trazendo para a luz, vai continuar esse processo de santificação, para que você esteja pronto, preparado para se encontrar com Ele. E esse Deus maravilhoso começa essa jornada com esse homem. Eu imagino que esse homem, depois desse episódio de libertação, depois desse episódio onde ele poder cair em si, vislumbrar a Cristo, a palavra narra para nós que aqueles donos daqueles porcos ficaram enfurecidos, estavam bravos porque haviam perdido todos os seus rendimentos, haviam perdido toda a sua lucratividade com aqueles porcos que se atiraram precipício abaixo. Eles então começaram a expelir Jesus daquele lugar, a mandar Jesus embora daquele lugar. Jesus não era mais bem-vindo. Porque deixa eu te dizer uma coisa: nós, seres humanos, temos duas escolhas a fazer. Ou nós traremos Cristo para o nosso coração e faremos dele Senhor e Salvador, ou nós o mandaremos embora de vez. Porque as coisas desse mundo brilharão mais do que a luz dele para cada um de nós. Então o Senhor nos leva a um lugar de decisão, o Senhor nos leva a um lugar de tomarmos a decisão de escolhermos a Cristo ou não. E naquele momento, aqueles homens, dono daquelas manadas todas, escolheram as riquezas desse mundo. Escolheram olhar para Jesus como não alguém que trouxesse vida, não alguém que trouxesse libertação ao cativo, mas a alguém que trouxe perdas financeiras. Mas aquele homem que estava cheio de Jesus, aquele homem que estava tendo uma experiência, a maior experiência da sua vida, aquele homem que havia recentemente conhecido a Jesus como libertador da sua alma, ele olha para Jesus e ele roga a Jesus para que leve-o com ele. A palavra diz para nós que ele insiste, ele suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, porque para aquele que se encontra com Jesus, Jesus se torna o único caminho, nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz a alma daquele que é cheio de Cristo. Nada mais satisfaz os bolsos daquele que tem Jesus como provedor. Nada mais satisfaz os pensamentos daquele que medita dia e noite na palavra. E naquele momento, aquele homem então cai em si, percebe que ele estava ali não somente com um curador, não somente com um mago, com um mágico que fosse capaz de fazer alguma coisa para ele, mas ele estava ali em frente ao resgatador, ao Salvador, ao Cristo Jesus, Deus Filho encarnado. Ah, amados, eu não sei quanto a você, mas o meu coração vibra em olhar para Cristo se movendo e trabalhando e operando na vida de alguém.
Ele fez isso na tua vida, Ele fez isso na minha vida. Eu me lembro de como eu era, de como eu estou e de quem eu posso me tornar. Eu olho para você e eu vejo também marcas de Cristo, impressões de Cristo na tua vida. Alguns eu conheço a história um pouco mais de longe, de jornadas mais antigas. E eu olho para você e eu vejo Cristo. Eu olho para você, eu vejo vida. Eu olho para você, eu vejo o toque celestial do Senhor na tua vida. Talvez a gente não perceba, porque às vezes é de glória em glória, e essa glória em glória da santificação, ela é processual, e a gente está tão inserido no dia a dia que a gente não percebe. Mas eu quero dizer algo a você: muitos que estão aqui nessa noite, 10 anos atrás, eram completamente diferentes de quem eram hoje. 1 ano atrás, 2 anos atrás. Porque caminhar com Cristo é caminhar sendo transformado constantemente. Mas aquele homem estava na expectativa de que ele iria se unir àquele time de 12 discípulos. Aquele homem estava naquela expectativa de que ele caminharia com aqueles que andavam perto de Jesus. Talvez aquele homem começou a criar a expectativa de que Jesus o ensinaria tantas coisas. Mas eu quero dizer a você que aquele homem, assim como eu e você, ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem, porque todo o encontro que é gerado em Cristo Jesus nos traz uma mensagem. Nos leva a um lugar de proclamarmos aquilo que Ele faz em cada um de nós. Quando eu e você temos um encontro com Jesus e Ele nos toca, esse tocar de Deus é uma mensagem que nós carregamos conosco para todo sempre. Todas as vezes que o Senhor te toca, que Ele te cura, que Ele te transforma, é um testemunho de que Ele é vivo, de que Ele opera em você, de que Ele é real e de que Ele se importa com você. Todas as vezes que nós somos tocados por Cristo, nasce uma mensagem. E essa mensagem, amados, ela é preciosa. Ela é tão preciosa que Jesus escolheu em fazer com que aquele homem voltasse para os seus familiares, para que essa mensagem, para que esse encontro, para que essa história fosse proclamada. E muitas das vezes nós temos o anseio de nos achegarmos a Cristo, permanecermos em Cristo e buscarmos mais de Cristo. Mas eu estou aqui para nos lembrarmos nessa noite, a palavra está aqui para nos lembrar nessa noite, que tão importante quanto estar aos pés de Cristo, é importante também proclamar as mensagens e as histórias que Ele vai gerando desse relacionamento de intimidade. Há um relacionamento de intimidade que Ele nos convoca para Ele. E todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, essa história é revelada e essa mensagem precisa ser proclamada, anunciada. E o tema da mensagem nessa noite é: eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Aquele homem, quando se encontra com Cristo, ele teve uma mensagem. No versículo 18 a palavra diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes. Diga comigo: anuncia-lhes. Amados, quando nós olhamos para isso, talvez o ideal aos nossos olhos era de que aquele homem precisaria caminhar com Cristo para aprender mais a respeito de Cristo. Quando nós olhamos para essa história, o ideal aos nossos olhos é de que aquele homem caminhasse pelo menos 1 milha com Jesus para que ele aprendesse mais, para que ele fosse encontrado aos olhos de Jesus e dos discípulos apto para anunciar as boas novas. Mas fato é que Jesus, Ele tem uma mensagem através de nós, apesar de nós. Apesar de onde nós estamos, meus amados. Apesar do lugar onde nós caminhamos na nossa fé. Apesar dos nossos desafios, apesar do nosso espinho na carne, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas dificuldades de compreensões, apesar dos nossos dilemas de vida, Ele tem uma mensagem através de nós.
Porque Ele já nos tocou, Ele já se encontrou conosco, Ele já fez algo que nos chamasse a atenção a Ele. E quando nós percebemos isso, nós percebemos que talvez não seja necessário estar com a vida tão resolvida assim para anunciar Cristo. Talvez seja, como diz o seu Rodolfo, no andar da carroça que as melancias vão se ajeitando. Talvez no processo, ao declararmos a respeito de Jesus, ao falarmos a respeito das boas novas, ao compartilharmos aquilo que o Senhor vai fazendo na nossa vida, nós vamos permitindo com que Ele venha e nos encha mais e mais e mais e mais. Porque quando nós meditamos no Senhor de dia e de noite, na palavra do Senhor de dia e de noite, quando nós falamos a respeito das coisas do Senhor, nós não falamos somente e vai para um lugar que não volta mais. Mas deixa eu te dizer algo, todas as vezes que você faz de um encontro com alguém, o assunto se torna Jesus, ainda que você seja aquele que mais fala, você aprende porque a palavra não volta vazia. Porque quando você proclama a palavra, quando você compartilha os versículos que você sabe, quando você compartilha uma história, quando você compartilha uma parábola, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, e aquilo que você sabia já não é mais somente o que você sabe, porque Ele transforma isso em vida dentro de você. Então quando eu e você compartilhamos da palavra, quando eu e você decidimos viver uma vida que glorifique o seu nome, o nome que está sobre todo nome, quando nós fazemos da nossa pauta, da nossa agenda, a palavra de Deus, e nós começamos a compartilhar uns com os outros, deixa eu te dizer algo, você vai viver uma vida cheio do Espírito, porque a palavra nunca voltará vazia. Amados, eu fico contemplando várias vezes quando nós pregamos uma mensagem aqui e vamos conversar com determinados irmãos, e os irmãos entendem coisas tão diferentes e vão para caminhos tão diferentes. Eu confesso para vocês que no começo eu vivia em crise por causa disso. Eu vivia em crise porque eu falava, gente, não é possível. Eu falo A, o povo entende B, mas Deus falou para mim um dia que isso na verdade é a manifestação do Espírito Santo que habita em nós. Então a palavra, ela é capaz de, quando sai daqui, que está me alimentando, alimentar você no lugar que você tem de necessidade. E assim é quando eu e você conversamos, compartilhamos da palavra de Deus uns com os outros. Como não é incrível esse Deus? Não é maravilhoso esse Deus? Eu fico extasiado com essas coisas, meus amados, porque o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós é vivo e eficaz. Ele é verdadeiro. E há essa mensagem a partir de mim, apesar de mim, meus amados. Jesus sabia que aquele homem não estava com a vida resolvida. Jesus sabia que aquele homem tinha pendências. Jesus sabia que aquele homem tinha situações das quais as coisas iriam ter que ser resolvidas ao longo do processo, assim como eu e você. Mas nós não podemos nos calar de pregarmos as boas novas, porque a gente não chegou onde a gente gostaria de estar. Nós não podemos nos calar, porque Satanás, ele é astuto, ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para jogar opressão sobre as nossas vidas e dizer, você vai falar de Jesus? Olha lá, você está devendo. Você vai falar de Jesus? Olha lá, você está ainda com aquela omissão, você ainda não resolveu essa situação. E veja bem, eu não estou aqui querendo desconstruir a santificação. Todos nós estamos neste trilho da santificação. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo continua falando conosco, mas isso não deve ser motivo para nós nos calarmos. Isso não deve ser motivo para nós deixarmos de proclamar as boas novas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando você fala de Jesus, você não fala de você, você fala de Jesus. É claro que um bom testemunho respalda o que você fala, mas nós não podemos nos esquecer que o Espírito opera. Nós não podemos nos esquecer que Ele trabalha, que Ele opera, que Ele convence, que Ele é aquele que nos conduz. E deixa eu te dizer algo nessa noite. Apesar de você
Apesar de onde você esteja, abra o caminho para Jesus. Abra o caminho para Jesus. Abra o caminho para Jesus, porque foi pela proclamação que Deus escolheu ser conhecido dentre os homens. 1 Coríntios 1, 22, 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por muitos anos, há um tempo atrás, eu ouvi uma frase que nem se sabe de quem é essa frase, onde se diz: pregue o evangelho, se possível, use palavras. Deixa eu dizer algo a você, essa é a frase mais antibíblica, porque o evangelho ele é pregado pela proclamação. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos proclamar, nós precisamos dizer uns aos outros quem é o nosso Salvador. E muitos se esconderam por trás dessa frase, desta ideia, deste conceito, e pararam de abrir a boca. E o diabo, que vem para roubar, matar e destruir, e para oprimir, joga um jugo sobre a igreja e diz: você não está pronto para proclamar o evangelho porque você é pecador. Amados, deixa eu dizer algo a vocês, todos nós somos. Todos nós estamos em algum lugar no nosso processo de santificação. Alguns estão mais lá na frente em algumas áreas, mais atrás em outras áreas. Alguns estão com a vida resolvida em determinado lugar, em determinado assunto. Outros não. E o nosso empenho, o nosso trabalho, o nosso entendimento aqui na igreja é trabalhar duro para que você seja santificado. É pregar a palavra para que a palavra de vida gere santidade, gere arrependimento, gere fé, te tire de onde você está. Mas deixa eu te dizer algo, a proclamação não deve parar. Porque quando eu e você paramos de proclamar, Jesus para de ser anunciado. E se Jesus para de ser anunciado, a esperança para este mundo fecha as portas. Não se cale, não se cale. Mas pastor, eu estou com o nome sujo na praça. Amém, vai consertar esse nome sujo. Vai resolver tuas pendências. Mas não pare de proclamar as boas novas, porque você tem uma história. Você teve um encontro com Jesus, e este encontro é digno de ser contado para todos. Proclame, apesar de você. O Senhor nos escolheu para abrir a nossa boca como forma de ativar a fé na vida dos irmãos. Se eu e você não abrirmos a nossa boca, não há como ativar a fé na vida dos irmãos, meus amados. Na vida das pessoas que ainda não são irmãos. Nós precisamos proclamar, porque aprove ao Senhor pela loucura da pregação. É chegar para alguém e dizer: meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você está vivendo essa vida aí, ei, meu parceiro, meu colega de trabalho, meu colega de time de futebol, meu irmão de sangue, minha mãe, meu pai, deixa eu dizer algo a você. É necessário que você creia. Porque um dia Jesus me encontrou. Um dia alguém pregou o evangelho para mim e eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. E tudo mudou. Tudo mudou. Talvez algumas áreas que você esteja vendo na minha vida, talvez isso ainda precise um toque do Senhor. Eu não esteja 100% transformado. Eu não esteja 100%, não está 100% resolvido. Mas deixa eu te dizer, há um processo do qual eu estou inserido, e eu só estou inserido nesse processo porque um dia eu fiz Jesus o meu Senhor e Salvador. Então não deixe de proclamar apesar de você. Jesus olha para aquele homem e diga: vai para a tua casa, para a sua família e anuncia-lhes. Abra sua boca, conte o que aconteceu. Agora anuncia-lhes o quê? Anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você.
Eu tenho uma mensagem que ela deve ser apesar de mim, mas eu também tenho uma mensagem que ela é simples e poderosa. Sabe, amados, o Senhor Jesus escolheu que aquele homem contasse a história do encontro dele com Cristo, do que ele tivesse uma formação teológica, uma doutrina de fé, para que depois ele pudesse abrir a boca e explicar quem é Deus. Porque neste episódio, neste momento, para Jesus era mais importante que ele anunciasse o que ele fez do que quem ele é. E muitas das vezes nós confundimos essas coisas. Deixa eu dizer algo a você. Você quer contar algo que impacte a vida de alguém? É você contar aquilo que ele fez na tua vida. É você contar como ele te tocou, de onde ele te tirou, como ele te encontrou, como você está agora. É quando você diz, olha, eu não estou aqui oferecendo mais uma ideologia, eu não estou aqui oferecendo mais um conceito, eu não estou oferecendo aqui mais uma religião. Ei, eu estou te oferecendo um Deus que tem boca e fala, eu estou te oferecendo um Deus que tem olhos e vê, eu estou te oferecendo um Deus que tem mão e toca. É disso que a humanidade está precisando, de alguém que ofereça um Deus vivo. Porque Deus morto está cheio por aí, meus amados. Está cheio de Deus por aí que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e não vê nada. Mas quando nós temos uma mensagem e compreendemos que ela é simples e poderosa, nós anunciamos o que o Senhor faz. Olha lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, eu e você, nos quais costumavam viver. Era o nosso costume, assim como aquele endemoniado, aquele gadareno. Nós estávamos acostumados, mortos nas nossas transgressões e pecados, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, esses principados, potestades, os dominadores desse século, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja, meus amados, que o escritor de Efésios traz para mim e para você um entendimento de que de onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou, é tudo de uma perspectiva espiritual. É isso que nós anunciamos quando anunciamos o que o Senhor faz por nós. É a partir de uma perspectiva espiritual. É simples, mas é poderoso. É invisível, mas transforma para o resto da vida. Anteriormente, versículo 3, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos por natureza merecedores da ira divina, porque dentro dos nossos pecados, na escuridão e nas trevas, não havia como termos acesso àquilo que é santo, sagrado, separado, puro. Merecíamos a ira divina. Todavia, tem alguém aí para celebrar comigo? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, tem alguém aí para celebrar comigo? Deus que é rico em misericórdia, as misericórdias dele que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Um Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. As suas misericórdias não param somente no perdão, mas vão além, porque ele é o próprio amor. Ele é a expressão perfeita do amor. E ele nos ama primeiro, ele nos tira de onde nós estamos. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ah, meus amados, ele olhou para nós com esperança antes de nós mesmos olharmos para nós mesmos e percebermos onde nós estávamos. Ele olha para nós com expectativa, ele olha para nós com esperança. E ainda quando estávamos mortos em transgressões, ele nos amou primeiro, ele nos acolheu primeiro. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir
a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco na pessoa de Jesus Cristo. Ah, meus amados, a mensagem pode ser simples, mas eu quero dizer algo a você nessa noite, ela é poderosa. A mensagem que eu e você temos para contar, ela pode ser talvez a coisa mais, entre aspas, que se ouçam falar aí fora, mas quando elas experimentam, que vai além de uma história contada, quando elas vivem a realidade de Deus no coração delas, ela é a mais poderosa de todas. É a mais poderosa de todas. E era isso, exatamente isso que Jesus convidou este homem a anunciar, quanto o Senhor havia feito. A história, a experiência. Cristianismo é experiência, meus amados. É por isso que nós constantemente estamos buscando nos encher do Senhor, para que tenhamos mais e mais experiências no céu, para que seja assim na terra. Para que eu e você possamos consolidar a nossa fé um dia após o outro, para vivermos os sobrenaturais de Deus, porque é por meio de experiência, não é conhecimento. Conhecimento faz parte, conhecimento ajuda, é ferramenta, é matéria-prima para o Espírito Santo, mas o fim é a experiência. É o momento que você acha que você ouviu a voz do Espírito Santo e vai fazer alguma coisa diferente. É o momento que você entende que é para ir para o outro lado, que você entende que é para fazer aquilo, que é para falar com aquele. É o momento que você é conduzido por algo que é maior do que você e habita dentro de você. Essa é a experiência. E esse homem tinha recentemente tido uma grande experiência. Então, eu e você temos uma mensagem, amados. Ela é apesar de nós, ela é apesar de onde nós estamos. Sim, é verdade. Temos muito para crescer, mas ela é apesar de onde nós estamos. Ela é simples, mas é poderosa. Ela é simples. Muitos ouvem a respeito de Jesus, até podem dizer que acreditam em Jesus, mas não fizeram dele ainda Senhor e Salvador. Não abriram a porta do coração deles para que ele entrasse, fizesse morada, porque senão não seria somente simples, mas seria também poderosa. E nós temos uma mensagem que ela é para todos. Essa mensagem ela é para todos. O versículo 20 traz para nós mais um pedaço da história deste homem. Este homem recebe uma direção de Jesus para voltar para os seus familiares e contar o que havia acontecido, o que o Senhor havia feito na vida dele. Mas a história não para por aí, porque o coração deste homem é tão incendiado da presença de Deus, mas tão incendiado da presença de Deus, que a palavra diz no versículo 20: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, um conjunto de 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos que ouviam ficavam admirados. Amados, precisamos nos lembrar de algo aqui. Jesus era judeu, e ele veio pelo cumprimento de uma profecia judaica para os judeus. Nós sabemos a história de trás para frente, sabemos que os seus não o aceitaram. E por isso os gentios tiveram o privilégio de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E estes somos eu e você, amém? Agora, deixa eu te dizer algo. O primeiro missionário que foi levantado pelo Senhor para pregar aos gentios, sabe quem foi? Esse endemoniado. Porque Decápolis era um conjunto de cidades, na maioria de gentios. E quando esse homem foi anunciar a Jesus, ele foi anunciar a Jesus fora do povo de Jesus pela primeira vez, para um grupo de pessoas. E lá na frente, quando Jesus vai visitar aquela região, as pessoas já haviam ouvido falar a respeito dele. Veja que coisa linda! É para todos, não há distinção. Uma vez, eu, por um período, quando morava em São Paulo ainda, morava num bairro chamado Perdizes, e naquele bairro tinha um parque da Água Branca, e eu senti um desejo muito forte de estar indo a esse parque, todos os domingos eu levava o meu violão, e eu procurava um lugar para sentar, para tocar, louvar ao Senhor, ou alguém para conversar, com o propósito de pregar o Evangelho. E eu havia feito um compromisso com o Senhor naquela época de que eu não voltaria para casa antes de que alguém o aceitasse como Senhor e Salvador.
E para honra e glória do Senhor, naquela estação toda, todas as vezes que eu ia no parque, alguém aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Mas num determinado domingo, eu estava com o meu violão. Naquela época eu tinha 18 anos. E eu estava procurando este lugar, e eu ia orando em línguas, eu ia buscando do Senhor para onde ir. E mais ou menos na distância, como daqui até a parede, tinha uma mulher sentada numa mesa, dessas mesas de pedra, de parque, e ela estava de perfil, ela estava de lado, lendo um livro. E quando eu parei mais ou menos a essa distância, de uns 25, 10 metros, eu fiquei constrangido, confesso para vocês. Fiquei constrangido, ainda que eu, dentro de mim, sentia alguma coisa de ir até aquela mulher para falar com ela. Ela era uma mulher mais velha, ela estava lendo um livro, e eu fiquei constrangido. Eu falei, deixa, eu vou para um outro lugar. E amados, é um parque grande, então eu dei a volta, fui para um parque que tem animais, parte do zoológico, enfim. E eu fui parar do outro lado do parque, como se fosse na outra ponta de um quarteirão grande de São Paulo. E eu ali sentei, ainda naquela crise dentro de mim, de que talvez tenha me faltado coragem de falar com aquela mulher, ou um constrangimento. Eu sentei ali naquele lugar, num meio fio, peguei o meu violão e comecei a adorar o Senhor ali. 5 minutos depois, aquela mulher se aproxima de mim, olha para mim e diz: oi, eu percebi que você estava vindo na minha direção, lá do outro lado do parque, e eu vi que você não veio, e você tem alguma coisa para me falar? Eu engoli seco e disse para ela: tenho sim. A verdade, me faltou coragem, mas eu preciso te dizer algo. E aí eu falei do amor de Jesus para ela. Amados, aquela mulher chorava copiosamente. Ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador naquele lugar e foi para casa com a expectativa, tanto eu quanto ela, de encontrar uma igreja próxima da casa dela. Deixa eu dizer a você algo. A mensagem que você tem, ela é para todos. Não é para aquele que você talvez ache que esteja pronto para ouvir. Porque o semeador, quando ele toma a semente nas mãos, ele lança em lugares de pedra, ele lança em lugares de espinhos, mas ele lança também em lugares onde a terra está fértil. Mas o homem que está lançando a semente, ele não tem o poder de dar o crescimento, porque Paulo planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. E o Senhor é capaz de dar o crescimento. Eu e você somos chamados para semearmos. Eu e você somos chamados para sermos os semeadores, aqueles que lançam as sementes, independentemente daquilo que nós achamos. Independentemente daquilo que nós entendamos de que a pessoa está quase pronta. Você já ouviu aquela frase, né? A pessoa é tão crente, tão crente, tão crente que falta só aceitar Jesus. Falta tudo. É justamente para que todos possam ouvir as boas novas. Nós precisamos entender que essa mensagem que o Senhor dá para nós, essa experiência que Ele coloca no nosso coração, de intimidade com Ele, de onde Ele nos tirou, é para todos. É para todos. É para todos. Então, que em nome de Jesus, eu e você possamos ser semeadores dessa mensagem que o Senhor já colocou dentro de cada coração. Não se esconda. Não se esconda no pecado que você ainda tem pendente. Não se esconda em talvez não ter todas as respostas que você gostaria. E não se esconda em achar que fulano ou beltrano não está pronto para ouvir. Seja um proclamador das boas novas, porque só assim a esperança permanecerá de portas abertas para todo aquele que, se nele crer, recebê-lo, terá a vida eterna, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé.
Senhor, Tu sondas e conheces cada coração. Tu sabes, Deus, onde cada um se encontra nesse momento, na sua história, na sua fé. Tu sabes, Deus, o lugar onde cada um está. Mas Tu também conheces e foi o provedor da história, da experiência, da mensagem que cada um já guarda no seu coração de encontro contigo. Então nessa noite nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor os ative, ou melhor, nos ative, para que possamos proclamar as boas novas, sem receio, sem medo, sem trava, sem dificuldade, sem barreiras que nos impeçam de proclamarmos a coisa de maior importância para uma eternidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos estes semeadores. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos tornarmos a estes com quem o Senhor pode nos conduzir e nos levar para os lugares em que o Senhor deseja. Nós nos despimos de todo preconceito, nos despimos de toda a dificuldade que nós criamos, nos despimos, Senhor, de todas as nossas aflições, os nossos medos, as nossas desculpas. Senhor Deus, nos lava nessa noite para que possamos estar, Senhor Deus, no centro da Tua vontade. Nos lava, Senhor Deus, nessa noite para que possamos proclamar as boas novas com liberdade de espírito. Para que, Senhor Deus, em nome de Jesus, a colheita seja grande. Para que, Senhor, em nome de Jesus, a esperança bata na porta, Senhor Deus, do coração de muitas e muitas e muitas famílias ainda que virão a Te conhecer. Oh, meu Pai, nós Te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. Bendizemos o Teu nome e pedimos para que o Senhor esteja, Senhor Deus, pedimos para que o Senhor esteja falando a cada coração. Continue, Senhor Deus, ministrando a cada vida. Continue, Senhor Deus, trabalhando em cada coração, em cada realidade. Continue, Senhor Deus, operando de forma poderosa sobre cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que opera poderosamente em cada coração. Então, Senhor Deus, nós oramos para que a Tua presença tome conta, para que não sejamos nós as barreiras, os empecilhos, mas que o Senhor opere poderosamente através de nós. Ativa-nos, Senhor Deus, ativa-nos, Senhor Deus, para uma vida na Tua presença. Ativa-nos, Senhor Deus, para sermos impelidos pelo Espírito de irmos e virmos. E que, Senhor, ao abrir da nossa boca, o Senhor nos encha com vida, nos encha, Senhor Deus, com intrepidez, nos encha com coragem, nos encha com ousadia, nos encha com sobrenatural. Nós oramos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode se sentar mais um instante. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos uma música hoje dizendo o quanto Jesus é bom, que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona. Nós somos ministrados por uma palavra de um homem verdadeiramente perdido. Um homem sem expectativa, um homem com um destino traçado, e seu destino certamente era a morte. Era como se fosse um zumbi, um morto-vivo. Ele chegou no momento da sua vida como se ele fosse uma marionete,
na mão dos demônios. Ele já não agia mais de acordo com as suas vontades, mas era um homem completamente entregue às trevas. Eu imagino esse homem andando por aí, pelas ruas, daquele tipo que às vezes a gente olha, que fica falando sozinho, que vai passando e maltrapilho. Eu conheci uma vez, há muitos anos atrás, um senhor que tinha uma realidade como a desse homem. Ele era um mendigo em São Paulo. E ele se converteu, e um dia eu conversando com ele, ele disse assim para mim: Ju, você não vai acreditar, mas eu não conseguia comer comida limpa. As pessoas me entregavam comida, sopa na rua, eu jogava fora e ia pegar o meu alimento no lixo, porque eu não conseguia comer comida limpa. Tamanha era a vida de trevas que esse homem se encontrava. E quando ele me contou isso, ele era um homem distinto, era um homem educado, era um homem com uma boa aparência. E eu olhei e falei: uau, que tremendo, que coisa mais incrível o poder de Jesus. E amados, se a gente conseguisse ter uma visão espiritual das coisas, eu poderia dizer que a nossa realidade não era diferente da dele. A nossa realidade antes de Jesus era uma realidade como essa. Uma vida vazia, sem esperança e totalmente nas mãos do inimigo. Aonde ele governava, ditava as regras, e por mais que a nossa aparência não fosse terrível, o nosso destino era o mesmo, tão terrível quanto. E Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, num amor que decidiu nos amar primeiro, um amor imerecido, porque nada que a gente possa fazer, ou fez, ou vá fazer, merece esse amor. Mesmo o aceitando, mesmo buscando uma vida de santidade, mesmo buscando uma vida de retidão, não há nada que a gente possa fazer para merecer esse amor. Mas a palavra de Deus diz que o que nos torna filhos de Deus vai além, sim, de uma vida de retidão, uma vida de santidade. Quando o pastor disse que existem algumas pessoas que têm o costume de dizer, falando assim: olha, ela é tão correta, ela é tão íntegra, ela é tão certa, ela é uma crente, mas ela não sabe. Não, não é verdade. Porque o que torna uma pessoa crente, ela é crer em Cristo Jesus. Ela pode ser tudo íntegra, reta, correta, mas se ela não conhece o Senhor Jesus, o destino dela, infelizmente, é um destino de trevas e de escuridão. Porque o que traz luz para as nossas vidas é reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como resgatador, como aquele que nos tira, nos muda, nos projeta, muda o nosso destino e começa um processo de limpeza de dentro para fora. Uma metamorfose, uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão. É impossível nos depararmos com Cristo verdadeiramente e não mudarmos. É consequência.
Então eu estou aqui nessa noite, terminando esse culto, para oferecer esse Cristo. Eu não sei como você se encontra. De repente tua vida não está tão dentro daquele homem. De repente você não se encontra na situação desse homem. De repente você se encontra. Eu não sei. Eu só sei te dizer que Jesus está aqui. Ele estende a mão dele para a tua vida, porque Ele quer mudar o teu destino. Ele quer transformar o teu destino. Ele quer trazer uma nova perspectiva de vida. Ele quer apresentar para você uma eternidade. Sabe, queridos, o que será de nós daqui 200 anos, daqui 300 anos? Onde estaremos? O que estaremos fazendo? Às vezes esse mundo tenta nos convencer de que o mais importante é isso aqui, é a matéria, é o que os nossos olhos vê, é o que o nosso trabalho pode conquistar, são as coisas que a gente pode comprar, é o conforto que a gente pode ir adquirindo. Olha, tudo isso é muito gostoso, eu não estou desconstruindo isso. A gente tem que trabalhar mesmo e poder gerar conforto e conquistas para as nossas vidas. Mas há algo que vai muito além disso, algo, sabe? Esse Deus Criador que nos fez, porque nós somos obras da mão desse Criador, fomos feitos por Ele. Amado, você não é um acidente. Você não é um acidente, por mais que teu pai e tua mãe não desejou a tua existência, por mais que de repente aconteceu e foi um desespero, quando souberam que você estava sendo gerado dentro de um ventre, por mais que teu pai te abandonou e você nem sabe quem é ele, que tua mãe te deu para uma adoção porque não podia te criar. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu tive um pai que não quis saber de mim. Um pai que decidiu me rejeitar. Mas, amados, se você está aqui, se você existe, se você respira, se você foi formado, é porque esse Deus Todo-Poderoso decidiu, te criou, te fez. E por mais que as trevas, por mais que o diabo, por mais que pessoas tentaram de todas as formas dizer que você não é importante, dizer que você é um estorvo, dizer que você é um peso, dizer que não há porquê, razão da tua existência, o Senhor nessa noite está aqui te dizendo: eu me comprazo contigo, eu me alegro pela tua existência. O Deus Todo-Poderoso, Ele te fez, amado. Ele te fez, Ele desejou. A palavra de Deus diz em Salmos, de que quando Ele foi te formando no ventre da sua mãe, Ele foi fazendo planos. E você pode dizer assim: pastora, mas a minha vida foi terrível. Você não conhece a minha história. Eu fui ferido, eu fui machucado. Eu sei que existem histórias de violência, mas eu estou aqui para te dizer algo. Esse não foi e jamais o projeto de Deus para a tua vida. Não foi para isso que Ele te fez. Ele não sonhou, não foi para isso. E você pode me perguntar, e eu acho que essas perguntas precisam acontecer: mas por que aconteceu? Se Deus é tão poderoso assim, como que isso aconteceu comigo? Como Ele não fez nada para impedir? Amados,
Porque quando Ele decidiu nos fazer, Ele nos decidiu não fazer um monte de robô. Ele não decidiu fazer pessoas condicionadas a obedecê-lo. Você imagina você ter alguém do teu lado que é obrigada, é condicionada a te amar? Você receberia esse amor? Se você fosse casada com uma pessoa e ela dissesse para você, eu te amo, e depois você descobrisse que na verdade ela estava sob ameaça, e alguém disse para ela, olha, você tem que dizer para ela que você ama ela todos os dias, porque senão eu vou fazer algo de terrível com a tua vida. Você receberia esse amor? Não, né? Quando o Senhor nos fez, Ele nos deu uma direção. E Ele disse assim, olha, eu quero estar aqui, eu quero me encontrar contigo todos os dias. Eu quero desenvolver um relacionamento, uma intimidade contigo. Eu tenho planos de vida para você. Você pode dominar todas as coisas, você pode governar sobre todas as coisas. Porque de tudo que eu fiz, foi muito bom. Mas você foi minha obra-prima. Quando o Senhor nos fez, Ele fez todas as coisas com a palavra e liberando a sua palavra. Mas quando Deus decidiu fazer o homem, Ele se envolveu. Ele colocou as suas mãos. E Ele disse que Ele se alegrou. A palavra diz que Ele fez como a sua imagem e semelhança Ele nos fez. Mas amados, nós como seres humanos, porque Ele nos fez com essa proposta de que nós o amássemos de volta, porque Ele era maravilhoso, que nós quiséssemos estar com Ele, porque Ele é maravilhoso. Mas Satanás, na sua astúcia, chegou para o homem e começou a convencer de que valeria a pena conhecer mais do que se relacionar com Deus, entender mais do que se relacionar com Deus. E o homem então decidiu se afastar de Deus. O homem então decidiu se desobedecer a Deus. Preste atenção, eu estou terminando, mas é chave isso. Você precisa entender isso com o teu coração, para que haja cura e que a paternidade de Deus hoje seja estabelecida e instalada no teu coração. Entenda isso, a gente já está terminando, mas é importante. O Senhor está aqui falando com você e desconstruindo algo, muralhas, fortalezas que foram construídas ao longo dos anos na tua vida. Quando nós decidimos desobedecer a Deus, automaticamente o pecado fez parte da nossa realidade. E o pecado nos afasta de Deus. E Deus, não satisfeito com isso, não satisfeito com esse abismo entre o homem e Deus, porque o homem decidiu, mas Deus amou o mundo, a palavra de Deus fala, de tal maneira, mesmo a gente decidindo, mesmo a gente no nosso egoísmo, mesmo a gente fazendo coisa errada. Então, amados, a escolha nunca foi de Deus que você e eu fôssemos feridos. Deus nunca desejou, mas o homem escolheu se afastar de Deus. E um homem afastado de Deus é um homem ruim. É um homem mau, é um homem perverso, é um homem egoísta que machuca para conseguir o que quer, que se inclina aos desejos da carne, mesmo que isso fira alguém. Um homem longe de Deus é um homem capaz de fazer coisas terríveis. Agora, isso não significa que é a vontade dele. Tanto não é que ele se fez homem, porque o primeiro homem decidiu desobedecer.
Quando Deus deu a direção para Adão e Adão decidiu desobedecer, Deus, não satisfeito com isso, falou assim: olha, sou um homem para resgatar aquilo que o primeiro homem não conseguiu. Então ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua glória. E ele decidiu se fazer carne. Ele decidiu pagar o preço que o primeiro não conseguiu, de viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de retidão. E Jesus então, Deus Filho, Deus encarnado, pagou um alto preço para que a tua vida e a minha vida fosse resgatada do inferno, desse lugar aonde Satanás quis te condenar, aonde Satanás quis te dar um destino de morte. E Jesus nessa noite quer dizer para você, está dizendo para você: filho, eu quero te salvar desse lugar. Eu quero te tirar desse lugar de condenação, desse lugar de acusação, desse lugar de ferida, desse lugar de tristeza, desse lugar de trauma, desse lugar de memórias terríveis. Eu quero te tirar desse lugar. E eu quero trazer para você uma nova expectativa de vida, uma nova esperança, um novo olhar. Porque eu quero resgatar em você, preste atenção, Jesus quer resgatar em você o plano original de Deus para a tua vida e para a minha vida. E sabe qual era o plano original? Era lá no Éden, se encontrando com Ele, sendo cuidado pelo Criador, conversando com o Criador, assistindo o Criador, aquilo que o Criador faz, com os olhos para ver. Sabe, esse Deus todo-poderoso, que fez as coisas mais loucas das profundezas do mar, das montanhas, do Monte Everest, dos lugares mais lindos e incríveis. Sabe, esse Deus é esse que nessa noite está aqui dizendo: eu quero me encontrar com você. Eu quero que você segure na minha mão e eu quero te conduzir a um novo caminho, a um novo lugar, um lugar de descanso, um lugar onde você pode deixar todas as suas cargas, porque você pode duvidar que é possível isso, mas eu estou aqui para te dizer que há um Deus do impossível, que há um Deus poderoso, capaz de transformar um homem completamente endemoniado, como aquele que traz as boas novas de Cristo Jesus. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Então você, querido, que está aqui e que quer receber esse Cristo na tua vida, que quer em primeiro lugar dizer: Jesus, Senhor Deus, me perdoa, porque eu te culpei tantas vezes por tudo que eu passei, mas hoje eu entendi de que não é o que o Senhor queria, de que o Senhor é bom. E eu preciso que o Senhor se revele a mim como Pai. Amados, o dia que eu descobri Deus como Pai, foi a melhor coisa. Sabe o que é você poder contar com um Pai que não falha nunca? Um Pai que não mente, um Pai que não oscila, um Pai que não está mais preocupado com outras coisas e não comigo. Um Pai verdadeiro. Um Pai que ama de verdade. Um Pai que ensina. Um Pai que gasta tempo. O tempo que é necessário para te ensinar, para te mostrar. Assim tem sido a minha jornada há mais de 25 anos com esse Deus que se revelou meu Pai. E Ele tem feito uma obra, amados. Eu jamais poderia estar aqui se não fosse por Ele. Se não fosse o poder desse grande Pai na minha vida.
Hoje existem 2 apelos aqui. Existem 2 tipos de pessoas aqui nessa noite. Aquelas que precisam se reconciliar com o Pai. Aquelas que precisam entender que, como diz a canção, Ele é um Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus sente a tua dor, amados. Deus lamenta por aqueles que te machucaram. E Ele tem feito de tudo, Ele entregou a vida dele para que essa realidade mudasse.